a vossa Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler o último versículo e adentraremos no capítulo 13. Primeiros Coríntios capítulo 12, versículo 31, e adentraremos no capítulo 13. Todos encontraram? Diz-nos assim a palavra de Deus. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. A igreja repita comigo, por favor. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier, repita comigo, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Pode se sentar. Muito obrigado pela atenção. Quero agradecer ao pastor pelo convite de estar trazendo a palavra de Deus nesta noite. Queridos, essa semana eu senti que Deus colocou esta palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês esta palavra. Como nós lemos no capítulo 12, no versículo 31, repita comigo para você ficar gravado. O amor é o caminho mais excelente. Amém. Irmãos, quando nós abrimos esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, aparentemente parece que Paulo está um pouco equivocado, porque no capítulo 12 ele inicia o ensinamento daquela igreja a respeito dos dons, e no capítulo 14 ele vai dar continuidade ao ensinamento a respeito dos dons. Então, a lógica é, por que Paulo vai colocar um tema totalmente diferente no meio desses dois capítulos muito importantes? Os irmãos sabem que a igreja de Corinto é uma igreja em que
ela tinha muitos problemas internos. Era uma igreja que havia muitas demandas entre os irmãos. Para vocês terem uma ideia, no culto de ceia, Paulo chamava aqueles irmãos, se você ler no capítulo 11, e você vai avaliar, que Paulo dizia assim: quando vocês reunissem na igreja para comer a ceia do Senhor, vocês não reúnem para melhor, senão para pior. Avalie que esta igreja ela tinha muita dificuldade na questão social, no convívio entre os irmãos. Era uma igreja que tinha muitas demandas, muitos problemas, trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo. Ali entrou os falsos mestres que queria manchar o apostolado do apóstolo, por isso ele vai escrever a segunda carta, praticamente a sua biografia, para defender o seu apostolado. Então essa igreja ela está em uma situação em que precisava urgentemente ser tratada para que ela não se autodestruísse. Era uma igreja espiritual também porque havia nela a manifestação dos dons espirituais, era contínuo naquela igreja. O problema é que eles não sabiam usar de forma correta os dons espirituais. E por isso o apóstolo então vai escrever esse recheio no meio dos dons, mostrando para eles um caminho mais excelente, um caminho mais excelente do que os dons. Não que Paulo está fazendo apologia aos dons, não que Paulo está sendo anti-espiritual, não é isso. É que quando os dons espirituais, eles não são usados com a maneira correta, para produzir a edificação da igreja, os dons, ele pode causar algumas circunstâncias que pode trazer alguns momentos ruins para a igreja. Então os dons ele precisa ser usado da maneira correta. Eu não vou pregar sobre dom hoje, mas eu preciso falar isso porque o contexto geral do que nós lemos está inserido dentro de uma normativa que Paulo vai ensinar sobre os dons. Então, ele termina o capítulo 12 dizendo: olha, procurai com zelo os melhores dons. O que ele está dizendo? Procurai com zelo. Ele não está sendo contra os dons, ele só quer que os dons sejam usados com zelo, com temor, para que a igreja fosse edificada, para que a igreja pudesse ter crescimento, amadurecimento na fé, para que pudesse forjar aquela igreja um conteúdo de maturidade. Veja que nós terminamos o capítulo 13, ele falando: quando eu era menino, eu agia como menino, eu percorria como menino, eu falava como menino, mas agora eu cresci, mas agora eu sou homem, e agora eu não posso mais andar como menino. Paulo está dizendo: olha, Coríntios, vocês têm os dons espirituais, mas vocês ainda são crianças, vocês não amadureceram, vocês ainda não cresceram, vocês ainda não têm responsabilidade, e isto está criando um mal no meio de vocês. Então eu quero mostrar para vocês um caminho excelente. E se vocês percorrer no caminho excelente, o nome do Senhor será glorificado e a igreja será edificada. Pois bem, no versículo do 1 ao 3, Paulo vai listar 5 dons que era preferido daqueles irmãos. Os irmãos sabem que são 9 dons do Espírito Santo, mas esses 5 eram o que eles mais gostavam, porque eram dons que eram manifestados publicamente. Quando alguém era usado neste dom, logo era visto, era indicado, as pessoas viam. Então eles usavam esses dons para ser notório no meio dos irmãos, para serem vistos no meio dos irmãos. Vamos lá, versículo 1, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. O que Paulo está dizendo aqui? Que apenas a fala não é suficiente, apenas as expressões não é suficiente.
Porque quando a fala não é carregado ou não é carregada de edificação, é apenas uma palavra solta, é apenas um som que é ouvido, que não produz crescimento, que não produz edificação. Aí no versículo 2 ele diz: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, que era o mais cobiçado daquela igreja, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, que também é um dom, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então aqui ele já está falando dom de língua, dom de profecia, e dom de ciência, e dom de fé. Mas no versículo 4 ele vai dizer: o amor, versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, aqui ele vai estar falando de um dom que não é dos dons espiritual dos 9, é um outro dom chamado de caridade, que é o dom da onde a igreja executa a obra social. Aí ele está falando que todos estes dons, ele sendo usado da maneira errada, ele não produz edificação. Ainda que você possa pensar assim: puxa vida, mas eu estou doando toda a minha fortuna para ajudar os pobres. Eu estou entregando a minha própria vida para morrer. E Paulo está dizendo que mesmo assim não é suficiente. Se o que está fazendo você fazer isso não for o amor, é vazio. Veja que o cristianismo ele é diferente de todas as outras religiões. Por quê? O cristianismo ele é nascido na maior prova de amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, que Ele morreu. Então veja que aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, deve ser acompanhado pela motivação certa, pelo sentimento correto. Nós vamos falar daqui a pouco que o amor não é sentimento só. O amor ele deve ser carregado com outras coisas. Mas mesmo assim, Paulo afirma que no final do versículo 3, que se não tiver amor, nada disso não seria proveitoso. Paulo está confrontando, ele está dizendo que o mau uso dos dons estava dividindo a igreja, que é um só corpo. Versículo 21 do capítulo 12. Voltamos lá. Acompanhe comigo. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Ou seja, aqueles irmãos que procuravam os dons de manifestação oral, eles buscavam o destaque, eles buscavam a aprovação, eles usavam os dons como um trampolim para ser visto e ser rotulado. E paz, meus senhores, que nos dias atuais não é diferente. Quando você vê alguém que Deus usa na palavra, que Deus usa no louvor, que Deus usa no dom da profecia, normalmente aquela pessoa é rotulada como alguém espiritual, ou mais espiritual do que os demais. Então, normalmente essa pessoa, quando ela é colocada em um patamar elevado, porque ela é usada, ou porque ele é usado, porque Deus deu a ele ou deu a ela, distribuiu os dons, as pessoas tendem a julgar que aquela pessoa é mais espiritual. E aí nós erramos. Porque quando aqueles irmãos buscavam esses dons oral,
para ser destacado, para ser visto, para ser promovido, para ser rotulado, dividia-se a igreja. E eles menosprezavam os demais dons. Porque os dons são divididos em 3 categorias. 3 são divididos na questão oral. E os outros 6 são divididos mais em 2 grupos. Então, quando eles buscavam os dons, mas não buscavam com zelo, buscavam com interesse próprio, para se autopromover, a igreja era rachada. Os problemas vinham à tona. E é aqui que está o problema. Mas continuando, Paulo estava desejoso que a igreja de Coríntio entendesse que quando é exercido de maneira correta os dons, motivado pelo amor, não haveria divisão entre eles. Capítulo 12, versículo 25, acompanhamos. Que diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Na igreja, organismo vivo de Cristo, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é mais destacado do que ninguém. Ninguém tem tapete vermelho mais do que ninguém. Jesus morreu por todos. Jesus sofreu por todos. Jesus comprou a todos. E agora, pasme os senhores, que tem até prêmio de melhor pastor para o Brasil. Já teve agora recente o prêmio do melhor cantor gospel do Brasil. E para Jesus só sobra a cruz. Então, meu irmão, minha irmã, não há essa questão de diferente. Todos é iguais. Todos são importantes. Às vezes somos nós mesmos que criamos esses problemas, como na igreja de Corinto criava esses problemas. Dava-se destaque para muitos e menosprezava outros. Na ceia, Paulo chega a dizer: olha, vocês comem demais, vocês embriagam, e aqueles que nada têm são envergonhados. Porque na ceia eles se reuniam, e tinha banquete, e eles banqueteavam, eles bebiam, eles embriagavam, e aqueles pobres que não tinham condição nenhuma, quando chegava já tinha acabado o banquete, e eles passavam fome. Continuando, Paulo explica como é um dom sem amor. No versículo 1, na parte final, ele diz: se não tivesse amor, seria como barulho vazio, que é o dom de língua. Versículo 2, se não tivesse amor, não somos nada. Dom de profecia, dom de ciência, o dom da fé. Se não tiver amor, não é nada. Versículo 3, ele diz: se não tiver amor, para nada aproveitaria, não tem edificação, mesmo dando o seu próprio corpo, se a motivação ela não for a correta. Mas o que é o amor? De fato, e qual é a sua natureza? Versículo 4 ao 7 do capítulo 3, acompanhe comigo. O amor, primeiro, ele é o quê? Sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Lembra lá, quando era usado pelos dons? Se emborbecia. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suporta mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É provável que alguém que tenha os dons não saiba viver essa situação se não tiver o amor. Porque os dons é de cima para baixo. Os dons é do Espírito Santo. É uma capacidade, é um revestimento de poder. Então, mesmo que a pessoa não seja merecedor e Deus confiou a ele aos dons,
e Deus o usa pela sua misericórdia, aquilo não torna aquela pessoa, usuário do dom, mais espiritual. Agora, quem pratica o amor só é capaz de praticar quem nasceu de novo. Aquele que é gerado de Cristo, ele é capaz de vivenciar o capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Porque só quem tem Cristo na vida vai saber sofrer, vai saber ser benigno, não vai ser invejoso, não vai tratar com leviandade, não vai se ensoberbecer, não vai portar com indecência, não vai buscar seu próprio interesse, não vai se irritar, não vai suspeitar mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Você já indignou por causa da injustiça? Quando você vê um ato de injustiça, como é que você se sente? Você aplauda? Você louva? Ou você fica indignado? Esse senso que você tem quando você vê alguém praticando a injustiça, isso indica que você está em Cristo. Mas se você se alegra com ato de injustiça, isso indica que, possivelmente, o Evangelho não tem feito efeito na sua vida como deveria ser feito. Então, Paulo vai listar aí o que o amor na sua natureza. O amor sofredor é ser paciente, suportar, tolerar, é ter uma tolerância prolongada. Quando os outros atacam, torna difícil em nossas vidas, mas mesmo assim, por favor, coloca aí na tela Efésios 4 e 2, Colossenses 3, do 2 ao 14, por favor. Efésios 4 e 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Colossenses 3, do 12 ao 14. Colossenses 3, do 12 ao 14. Onde não há grego, está errado, 3:12. Isso. Revesti-vos, pois, como o quê? Lembra que os dons também é revestimento, né? Como eleitos de Deus, santos, amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Continuando. 13. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos dos dons? Não. Revestis do amor, que é o quê? Que é o vínculo da perfeição. Então, a característica da natureza do amor é isto. Agora, o que não é o amor? Versículo 4, parte B, 5 e 6. Vamos ler lá, 1 Coríntios 13. Diz assim, 4, a parte B. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e nem suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não porta com indecência, o amor não é interesseiro, isso quase não existe, né? O amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não é injusto. Todas essas características negativas do amor, Paulo viu na igreja de Corinto. Continuando. O que o amor pode fazer? Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
O que é tudo sofre? No texto original quer dizer cobrir com silêncio, suportar mesmo tendo razão. Vou ler de novo. O que é tudo sofre aqui no original? Cobrir-se com silêncio, suportar mesmo você tendo razão. Aqui é forte. Porque a última palavra, se não for a minha, e se eu tiver razão ainda, então, quando eu amo, eu silencio, porque o amor me dá a capacidade de silenciar, mesmo eu tendo razão. Porque se eu falar, eu sei que vai gerar crise. Se eu falar, vai gerar briga. Se eu falar, vai gerar confusão. Então, o amor vai me capacitar a dizer, Sebastião. Meu Deus, é forte. A igreja que era espiritual, a igreja que tinha os dons, não tinha capacidade de silenciar. O que é tudo crer? Confiar mesmo quando as coisas não estão normal. Confiar mesmo quando as coisas estão na contramão. O amor me faz descansar em Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus, Ele cuida da minha alma, Ele cuida da alma da minha família. Então não tem por que eu desesperar. O amor vai me dar estabilidade espiritual. Eu sei que o momento não está bom, eu sei que o momento está tenebroso, mas aquele que ama a minha alma, ele reina em mim e me dá a capacidade de suportar. O que é tudo espera? É não estar em desespero, permanecer sereno e ter a esperança de que Deus vai entrar em ação. O amor vai me dar essa capacidade de esperar. Chegou o problema. Você como chefe de família, o que você fala para sua família? A crise bateu na tua porta, como é que você vai agir? Qual é a palavra que você tem? Você vai reunir sua família, os seus, o que você vai dizer? O que é que eles esperam ouvir de você, como chefe de família, como sacerdote do lar? Uma voz de desânimo? Uma voz de derrotado? Uma voz de alguém que não confia em seu Deus? Não. Meu bem, meus filhos, as coisas não estão bem, mas nós temos um Deus que é maior. Nós temos um Deus que nunca vai nos desamparar. Nós temos um Deus que vai cuidar de nós, como tem cuidado até agora. É só um momento. A fé que está em nós, regida pelo amor, nos dará a condição de atravessar este mar tenebroso. Mas além disso, o amor tudo suporta. Isso aqui é difícil. É aguentar provocações e permanecer para trás. Isso aqui é difícil. Mas Deus nos dá graça. Tudo suporta é você ouvir provocações e você dar um passo para trás. E essa semana eu fui provocado. Foi quando Deus estava me dando essa palavra. Parece que Deus falou assim: eu quero ver se você ia passar no teste. E eu trabalhando, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: rapaz, mas o que é que você ganha você trabalhar desse jeito? Qual é a vantagem? Eu falei: primeiro,
o trabalho que eu faço, primeiro eu tenho que ser aprovado por mim. Segundo, o trabalho que eu faço tem que ser aprovado pelo cliente. Terceiro, o trabalho que eu faço tem que ser aprovado por aquele que me paga. E somente em quarto lugar, o trabalho que eu faço vai me promover um salário, um benefício. Eu não trabalho somente por causa do salário, eu não trabalho somente por causa do dinheiro. E aqui está a veracidade de um amor. Os dons, aliás, são temporais. Um dia vai acabar. Quando a igreja for subida, for arrebatada, no céu não tem dom, no céu não tem profecia, no céu não tem línguas estranhas, no céu não tem cura, mas lá estará o amor para sempre. Os dons estarão na igreja enquanto a igreja estiver na terra, mas no céu não haverá mais, vai permanecer o amor. Estou andando para a conclusão. Aí Paulo vai usar duas figuras para dizer que os dons são passageiros, mas o amor é eterno. Versículo 11, acompanhe comigo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui? O menino, ele precisa de um tutor para ter um crescimento saudável. Você sabe o que é tutor? A planta, quando nasce, ela precisa que o agricultor vá lá e coloque do lado dela uma madeira, para que aquela madeira possa dar suporte para aquela planta crescer, para que não se entorte. Só que vai chegar o momento em que ela vai criar a sua própria resistência, e ela não vai mais precisar de tutor. Paulo ensina que a igreja precisa dos dons como tutor, para dar direção. Os dons dão direção, os dons promovem edificação, os dons mostram o caminho, os dons nos aperfeiçoam. Só que vai chegar o momento que os dons não vai mais ser necessário. Vai cessar quando a igreja subir. Mas enquanto a igreja estiver na terra, os dons são importantes para o crescimento e para promover edificação na igreja. Mas ele vai dizer, como espelho, reflete a vida que ainda não temos. Uma ideia clara desta glória, mas chegará o dia que nós veremos face a face. O espelho, ele vai refletir uma imagem que ainda não é real, que ainda não chegou esse tempo. Olha o versículo 12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então chegarei como também sou. Conhecerei como também sou conhecido. Paulo conclui seu ensino dizendo que agora permanece a fé, a esperança, o amor, mas o maior de tudo é o amor. Por quê? Porque o amor é eterno. O amor não é temporal, o amor não é atemporal, o amor é eterno. Por isso ele diz, agora pois permaneça a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Por favor, 1 João capítulo 4, versículo 13 ao 21. 1 João
capítulo 4, versículo 13 ao 21. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O que é temor aqui? Medo. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Até o 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos ficar de pé? Aleluia! Jesus amado, aleluia! Oh Espírito Santo! Eu quero concluir fazendo duas aplicações. O amor não é sentimento, somente. O amor não é, repita comigo, o amor não é somente um sentimento. Pastor, só prova? Prova. Na última ceia, está sentado Jesus com seu discípulo. E quando Jesus revela o seu plano, ou o plano do Pai, Pedro toma a palavra e diz, Senhor, ama a ti mesmo. Como podes tu entregares? Mas ele fala assim, mas eu irei contigo. Eu irei contigo até a morte. Jesus ceia, Judas trai, Judas vai entregar Jesus, eles vão para o monte Getsemane, orar. Jesus é preso, Jesus é condenado, os irmãos sabem tudo. Pedro volta à antiga vida. Pedro volta a pescar e com ele vai todos novamente. Pedro abandonou o apostolado, praticamente desviou. Mas aquele que tem o verdadeiro amor, ainda que nós desistamos dele, ele não desiste de nós. Para Pedro estava tudo acabado, porque Pedro amava por palavra, Pedro amava por impulso. Não, eu vou contigo até a morte, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus ressuscita, e de manhã Jesus está na praia, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada, porque se Jesus não estiver conosco, é vão, como diz o salmista, é vão o trabalho, é vão, tudo é vão. E eles voltam. E quando chega na praia tem lá um fogo, tem lá um peixe. Eu gosto de Jesus porque ele conhece a didática, ele sabe como fazer para... E Pedro meio ressabiado, Pedro meio assim, João falou assim, é o Senhor. E Pedro meio tímido, pede para jogar a túnica, jogou a túnica, ele cingiu e chega, e Jesus come, tá gostoso. De repente Jesus fala assim, Simão, filho de Jonas, tu
me amas. Mas aí continua. Tu me amas mais do que estes. E Pedro é confrontado pela essência do amor verdadeiro, porque ele já tinha morrido e tinha ressuscitado, ele é a própria vida. E diante dele não dá para nos mascarar, diante dele não dá para nós dizer o que nós não somos. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glórias ao teu nome. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente: Pedro, tu me amas? Ei Pedro, estou te dando uma oportunidade para você ser sincero. Pedro, eu estou te dando uma segunda oportunidade para você ser verdadeiro. Quem está falando contigo, Pedro, é aquele que sonda do teu coração, aquele que sonda dos teus pensamentos, aquele que te conhece. Pedro, tu me amas mais do que estes. A Bíblia fala que Pedro entristece. E na terceira vez, Pedro não responde: eu te amo. Pedro responde: eu gosto muito. Gostar muito é uma coisa, amar é outra coisa. Gostar muito você anda até um certo ponto, amar você vai até a morte. Oh, glória! Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar o que Jesus está falando no meu coração. Você ama seu marido? Meu Deus, é forte. Você ama sua esposa? Aleluia! Você dá a vida pelo seu marido? Eita! Você dá a vida pelo seu esposo? Yes! Você dá a vida pela sua família? Você dá a vida pelos seus filhos? Aleluia! Até onde vai esse sentimento teu? Porque o amor, ele tem que ser carregado com atitude. E não somente com palavras. E aí Jesus falou, Pedro foi sincero. Na terceira resposta ele foi sincero. Ele não falou que amava, ele falou assim: eu gosto muito. Que quer dizer: Senhor, ainda preciso de alguma coisa para amar o Senhor de verdade. Eu amo Jesus porque ele poderia... Então, Pedro, não dá. Eu estou à procura daqueles que me amam de verdade. Então você não passou? Não. Jesus vira para Pedro e falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Cuida. Aleluia, aleluia. Cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Pedro foi constrangido. Se você sabe o que é ser constrangido, é isso aí. É quando você está esperando um não. Quando você está esperando uma negativa, de repente você recebe uma afirmação, o sinal verde abre para você, e aí o amor de Deus nos constrange, porque nós não somos merecedores de nada. O que nós merecíamos era o inferno, a ira de Deus, a condenação de Deus, mas Ele nos amou primeiro e nos dá a capacidade de amar de verdade. Se você atingir o amor verdadeiro, você alcançará o caminho mais excelente. E aplicando a segunda verdade, eu quero terminar. O amor é a manifestação real de Deus derramado em nossos corações. Quer rotular alguém? Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, não rotule pelos dons. Porque naquele dia Jesus vai dizer assim: olha, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, dom. Em teu nome eu revelei, dom. Em teu nome eu profetizei, dom. Jesus vai dizer assim: mas eu não conheço você, seu nome não está livre da vida. Mas eu duvido que alguém que ama vai ouvir uma negativa dessa. Oremos a Deus. Senhor, a tua palavra foi pregada, nua e crua como ela é. E dentre nós aqui eu sou o que mais necessito da sua misericórdia, Pai.
E eu lhe peço neste momento que esta palavra seja ministrada no coração dos meus irmãos. Porque nós estamos vivendo dias, Pai, de individualismo. Dias do amor próprio. Dias em que nós não temos mais, ó Deus, empatia. Dias em que nós não temos mais tolerância. Dias que nós não queremos mais ouvir as negativas da vida. E as nossas reações precisam ser manifestadas que nós somos teus. E que o Senhor está em nós. Senhor, venha nesta noite tirar toda a religiosidade, toda a capa. Que as feridas sejam abertas, mas que seja curada pelo poder desta palavra. Cria em nós um coração verdadeiro. Cria em nós um espírito verdadeiro. Dai-nos, ó Pai, o amor perfeito, o amor real, o amor sincero, o amor verdadeiro, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Abençoe meu irmão, abençoe minha irmã. Esses que estão vivendo em conflito no lar, na casa, na família, a desunião, as palavras que ofendem, que machucam, as palavras que abrem feridas, as palavras que trazem crises, Pai. Que o amor seja soberano nos lares dos meus irmãos. Que o amor seja soberano, meu Pai, nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas reações, na nossa vida cotidiana, Pai. Abençoe poderosamente o teu povo. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê uma ótima semana frutífera, crescente, abençoada na presença de Deus.